Iniciando mais um vídeo aqui do Professor Josuel Responde. Hoje vamos falar então de Excel, mouse para canhoto e uma questão também de Google Chrome. A primeira questão aqui é da aluna Laís. Ela me mandou uma questão aqui da banca Fundatec relativa a Excel e a dúvida dela é em relação ao funcionamento da função soma-C. Certo? A questão, então, nós temos aqui uma tabelinha. E a questão diz o seguinte, então, utilizando a função abaixo na célula D7, considerando que esta célula esteja formatada como moeda, qual será o resultado? Primeiramente, o que a gente tem que olhar aqui, então, na questão, certo? Alguns macetezinhos para te andar mais rápido aí na tua prova. Essa célula, então, ela esteja formatada como moeda, certo? Nós temos duas opções aqui que elas não estão formatadas como moeda, que é a letra B e a letra C, então essas a gente já elimina das nossas alternativas, certo? E a função soma-C, como é que ela funciona? Ela vai fazer uma soma, mas nós temos uma condicional aqui, um C, certo? E a sintaxe dela, primeiramente aqui nós temos o intervalo que a gente vai fazer o nosso teste para a nossa condição. Nesse caso aqui o intervalo é de A2 até A6. E aqui a coluna do código, certo? A2 até A6. Depois nós temos um ponto e vírgula aqui e temos o número 2. Essa é a nossa condição. Então, neste intervalo aqui, onde estiver o número 2, certo? Então, temos aqui janela e temos outra janela aqui nas linhas 3 e 6. E, por último, é o intervalo onde vai ser realizada a soma, C2 até C6. É o intervalo, então, aqui do valor. Então, o que ele vai somar aqui, certo? Ele vai somar esses dois aqui, ó, a janela aqui e esta outra janela aqui, 800 mais o 900, certo? 900 mais o 800. Essa soma aqui, então, ela vai dar R$ 1.700. E o gabarito aqui, então, aqui dessa questão, letra A. A próxima questão aqui foi o Everton, que ele me mandou um e-mail. E a dúvida dele é em relação ao gabarito, que o gabarito oficial dessa questão é uma, mas ele acha que deveria ser outra. A questão então diz o seguinte: ao tentar acessar um determinado sítio eletrônico na web, utilizando o navegador Google Chrome, se obtém o seguinte cenário. Temos então uma avisa ali não seguro, um HTTPS riscado e o endereço do site. Baseando-se nessa imagem, pode-se afirmar, e temos então 4 romanos. Romanos 1, o sítio eletrônico está inacessível. Isso aqui está incorreto, certo? Ele está acessível sim, porém ele não é seguro, como o próprio anúncio está nos avisando assim. Mas é possível sim acessar este site, este endereço. O sítio eletrônico não dispõe de um certificado digital. Ele dispõe sim, nós temos aqui o HTTPS, certo? Significa que o site ele possui esse protocolo HTTPS, né, que a gente sabe que é um protocolo de segurança, porém ele tem um risco. Então ele está avisando que apesar de se utilizar um HTTPS, não é seguro esse site, certo? Isso pode acontecer em algum site golpista, certo? Algum site falso, ou simplesmente pode ser um erro. Pode ser um erro na data do computador do usuário. O que acontece? A data está errada. Por exemplo, esse HTTPS ele utiliza um certificado digital para validar o autor desse site, né, validar o site, e se a data do usuário está incorreta, pode ser, por exemplo, digamos que o certificado desse site é para 31 de dezembro de 2020, mas a tua data do usuário lá está em 2021. Então, o teu computador vai entender que esse certificado ele já venceu, não é mais válido, certo? Então, ele vai apontar que não é seguro, mas de certa forma é um erro do usuário, certo? Ou simplesmente, se está tudo correto com o teu computador, pode ser que seja um site falso, um site golpista, mas está disponibilizando sim de um certificado digital, porém ele não é confiável, então isso aqui está errado. Romanos 3, o sítio eletrônico não garante a integridade dos dados trafegados entre cliente e servidor. Está correto, nós temos o próprio aviso aqui, ó, não seguro, certo? Então ele não vai garantir a integridade dos dados, porque não é seguro este protocolo deste site, o HTTPS aqui. Em Romanos 4, o sítio eletrônico garante a confidencialidade dos dados trafegados. Isso aqui está incorreto. Vamos insistir nisso aqui, ó, não é seguro, certo? Esse site, esse mesmo aviso da própria questão está dizendo não é seguro. Então ele não vai garantir a confidencialidade desses dados, certo?
Então o gabarito para nós aqui é letra B, certo? Porém o gabarito oficial da questão foi letra C, apenas 4 está correto. E com certeza a banca Legale, ela recebeu recursos para essa questão, só que ela não disponibiliza lá para o público geral qual é a justificativa dela para não anular a questão, certo? E a Legale tem isso, ela faz algumas questões que não são muito certas, certo? São duvidosas assim, e ela não anula, ela fica por isso, certo? Então se tu vai fazer alguma prova aí da Legale, fica de olho nisso que isso é um pouco comum com essa banca, certo? Próxima dúvida aqui é da Natália, ela quer saber então como é que é um funcionamento de um mouse configurado para canhoto, certo? Então, tu pode ver aí na questão quando tu vai fazer a tua prova de informática, certo? A parte de informática do concurso, vai ver que algumas provas elas estão dizendo que está em configuração padrão para destro, né? Algumas dizem isso. Como é que é a configuração padrão para destro? Temos aqui o botão primário, certo? O botão primário é aquele botão de seleção, certo? O botão principal de seleção é aquele botão que a gente clica para abrir uma pasta, que a gente seleciona um texto, é o botão esquerdo, certo? E botão secundário, botão direito é aquele botão para o menu de contexto, como eu vou mostrar aqui no slide, por exemplo, né? Ó, esse menuzinho que está aqui é o menu de contexto, ele é com o botão direito, certo? E esse é o configuração para destro. E a gente pode mudar isso e criar uma configuração para canhoto, onde ele vai inverter. O botão de seleção ele vai ser o botão secundário, o botão direito, certo? Então a gente vai abrir as pastas com o botão direito. E o botão para o menu de contexto vai ser o botão esquerdo, o botão primário. Isso a gente configura nas configurações do Windows 10. Estou com as configurações abertas aqui, a gente vai então no menu iniciar e configurações, certo? Depois a gente vem até aqui em dispositivo. Depois a gente clica aqui no lado esquerdo do mouse e temos aqui em cima, ó, selecione seu botão principal. Certo? O botão principal aqui é a esquerda e a gente pode mudar para a direita. Então, quando a gente for abrir uma pasta, a gente for selecionar um texto algum assim, ele vai selecionar com o botão direito, certo? E isso, então, é a configuração para canhoto. Certo, gente? Encerramos o vídeo por aqui. Aqui do ladinho, então, tu pode ver que tem os meus contatos. Se tu tem uma dúvida, não necessariamente se tu é meu aluno, tu pode me acompanhar aqui pelo YouTube. Tu pode mandar tua dúvida aqui. Temos e-mail, Facebook e Instagram. Manda tua pergunta aí. E a seguir temos na tela final, então tem algumas dicas aí para vídeos. E se tu não é inscrito aqui, se inscreve então no canal.